galerinha, beleza? Professor Eduardo Soares na área para lançar mais um videozinho para vocês. Novamente com uma das temáticas mais cobradas em vestibulares e também no Enem. Pessoal, vamos falar de uma matéria ó, que vocês já ouvem falar desde que é Tatalzinho, né? Blocos econômicos, né, pessoal? Aquela associação comercial entre países, né? Que para retirar burocracia, retirar taxas, barreiras alfandegárias para potencializar o comércio internacional entre os países do bloco. A gente tem várias fases de blocos econômicos, vou explicar cada uma delas, vou falar um pouquinho da origem lá no Benelux, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que se associaram pós Segunda Guerra Mundial para se fortalecer, para sair da crise, né, que é o bloco inclusive que se torna hoje a União Europeia, que é o único bloco que está no último nível de integração, que é a União Monetária, né, eles têm lá a zona do euro. Vou falar também do bloco comercial brasileiro, né, o Mercosul. Vou falar também do novo bloco, né, que Estados Unidos, Canadá e México criaram há 2 anos atrás. Na verdade é o NAFTA, só que com outro nome, né, o Donald Trump fez algumas mudanças. E também lá no finalzinho do vídeo vou falar do maior bloco econômico do mundo, criado neste mês, na verdade no mês de novembro, no mês passado, beleza? É uma atualidade que quem sabe pode estar nos vestibulares ou quem sabe nos vestibulares do ano que vem, mas é algo muito importante para vocês prestarem atenção, fechou? Na sexta-feira eu vou estar lançando um videozinho de atualidades muito importante, é a atualidade, né? O contexto geopolítico mais importante dos últimos 3 anos, que é essa nova tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, que alguns analistas dizem que é a nova Guerra Fria Mundial. Então fica ligado, se inscreve, compartilha com os amiguinhos, né? Não vamos deixar esse canal morrer, pessoal. Quero ele, ó, subindo, fechou? Então vai daí, Eduardinho, que o vídeo tá top! O comércio regionalizado é uma das marcas dessa geografia econômica atual, né? Os blocos econômicos que surgiram no pós-Segunda Guerra, Benelux, né, que depois se tornou a grande União Europeia, que é o maior bloco econômico do mundo, né? Benelux que surgiu em meio ao pós-guerra, ao pós-Segunda Guerra, onde Bélgica, Netherlands e Luxemburgo, né, quiseram formar uma aliança econômica para tentar um maior desenvolvimento pós-Segunda Guerra, né? Um se ajudando, né? Um vendendo o que o outro precisa, a um preço mais barato, para ajudar o amiguinho, né? E é isso que é o bloco econômico, né, pessoal? É uma aliança econômica, né, onde aquele grupo de países que geralmente são países mais próximos em termos territoriais, né? Ou que tem uma facilidade na logística. Por exemplo, países banhados pelo mesmo oceano, países que estão numa mesma faixa de latitude, né? Então é só um comércio mais direto, né? E aí o bloco ele vai surgir justamente para potencializar o comércio entre aqueles países e aumentar a soberania daqueles países em relação ao mundo. Como assim? Uma coisa, pessoal, é o Uruguai sozinho. País pequeno, economia não tão desenvolvida assim, né? Depende muito da pecuária. Uma coisa é o Mercosul, né? O Uruguai sozinho vai ter uma voz tão alta assim numa ONU da vida, né? Num discurso com a União Europeia da vida? Não, mas o Uruguai com o Mercosul, né? Opa, aí já juntou a Argentina, já juntou o Paraguai, já juntou o Brasil, né? Opa, aí já tem um pouquinho mais de voz perante ao mundo. Então, o bloco econômico também serve para isso. Uma coisa é você, né, ir sozinho para uma briga, outra coisa é você ir com essa turma, né? Mais ou menos isso. Talvez você vai apanhar do mesmo jeito que a turma, né? Mas suas chances seriam muito menores se você estivesse lá sozinho. Pessoal, os blocos econômicos, Rapidex, né? Eles têm ali 4 níveis de integração, né? A União Econômica Monetária, que existe apenas a União Europeia, né? Que é o máximo nível de integração, é onde tem a livre circulação de mercadorias, né? Então não tem tarifas aduaneiras, então tira o imposto para comercializar mesmo. Tem um imposto comum, que é a tarifa externa comum, TEC, para todos os países do bloco, para comercializar com países fora do bloco, né, para evitar conflitos econômicos. Capitais, serviços e pessoas podem circular livremente, e a moeda comum, né, que é o euro, a zona do euro. Temos lá a zona de livre comércio, que a maioria dos blocos é esse nível de integração, tá? É só retirar imposto. Tem a União Aduaneira, que o Brasil está, né, no Mercosul. Tem a TEC, tem a livre circulação, mas não tem a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. Ah, professor, mas
Eu posso ir para o Uruguai, eu posso ir para a Argentina só com a minha identidade. Isso é um tratado do Mercosul? Não, é um tratado da América do Sul. Não é por causa do Mercosul que você pode ir para o Paraguai só com a identidade. Você pode ir para qualquer país da América do Sul com a sua identidade. Isso é fruto da Unasul, que também é uma organização política, mas não é um bloco econômico, que decidiu isso. Né? Inclusive, a questão do Brasil está mudando a placa é para ficar justamente no padrão Mercosul, no padrão América do Sul, para a gente poder viajar com o nosso carro para qualquer país, se quiser. Né? Aí eu tenho o mercado comum e a União Econômica Monetária. Exemplos: Zona de Livre Comércio. USMCA, não é aquela música, tá? USMCA é o novo acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, é uma zona de livre comércio. Outro exemplo, APEC. Outro exemplo, ASEAN. Outro exemplo, SADC, né, da África. União Aduaneira, eu tenho um exemplo, Mercosul. Mercado Comum, deixa eu ver um exemplo, a CEI, tá? A CEI é o Comunidade dos Estados Independentes, que é a Rússia mais alguns países da antiga União Soviética, tá? Então, aqui nesse mapinha, pessoal, eu tenho aqui os principais blocos, ó, é um mapinha do IBGE, aí mostra a localização, né? Aqui na América do Sul tem a Comunidade Andina, que é os países ali da Cordilheira dos Andes, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, né? Tem um bloco econômico na América Central, enfim, né? Tem vários. Agora, pessoal, para a gente finalizar essa aulinha de blocos econômicos, eu gostaria de falar de algumas atualidades, inclusive bem recentes, tá, do ano de 2020. A primeira delas, pessoal, seria em relação à RCEP, que é um novo bloco econômico, ou melhor, o maior bloco econômico da história, liderado pela China, tá? Criado ali com alguns países do Sudeste Asiático e da Oceania. Pessoal, esse bloco econômico, a RCEP, foi uma nova proposta lançada pelo governo chinês, tendo em vista que o Trump acabou com a proposta estadunidense. Tá? Durante o governo Obama, houve a proposta de um grande bloco econômico chamado TPP, Parceria Transpacífica, que seria uma zona de livre comércio entre todos esses países banhados aí pelo Pacífico. Né? Seria uma proposta oficial da APEC, né? Que é um bloco, porém não formalizado dentro da OMC, certo? Já que o Trump vazou fora, o governo chinês viu uma oportunidade de criar uma aliança, então, interna mais regional aqui no Sudeste Asiático, né, lá no Sudeste Asiático e também na Oceania. Beleza? Pessoal, isso é uma bomba, né, porque vai ser o maior bloco econômico não em quantidade de países, né, porque a União Europeia tem muito mais países do que a RCEP. É o maior bloco em questão de PIB e número de pessoas, tá? Representa um mercado consumidor de 2,2 bilhões de pessoas, 30% da população mundial e quase 30% do PIB do planeta, tá? Então, quem vai fazer parte desse novo acordo, né, RCEP, que é a Parceria Regional Econômica Abrangente? É a China, Japão, Coreia do Sul, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para a Austrália, né, que tem um governo que é contrário, né, ao governo chinês, mas o representante australiano falou, não vou ficar de fora dessa. Mesmo que eu não concorde com várias decisões políticas, né, do governo chinês, eu não posso ficar de fora do principal bloco econômico, que pegou mal com o governo estadunidense, tá, pessoal? Então, ficar de olho nessa RCEP pode ser tema de questões de vestibulares para o ano que vem, tá? Então, esse aqui é um mapinha que mostra os países componentes do bloco.